Boa noite, pessoal. Quer dizer, não sei que horas que você vai assistir esse podcast ou nos ouvir, mas eu estou muito feliz hoje de novo. Aliás, eu estou sempre feliz, né? Que coisa. Pode ser porque eu sou uma pessoa bastante positiva e é por isso que eu gosto de alegria, gosto de energia, gosto de estar feliz, gosto de, quando não estou feliz, dar um jeito de ficar feliz. E eu tô muito feliz, tudo isso pra te dizer que nós estamos aqui com uma pessoa que eu admiro demais, já faz algum tempo. E a gente vai falar sobre isso, né, durante o programa de hoje, durante esse episódio do podcast. Já tô achando que é programa, sabe? Porque tem luz, microfone, câmera, tô achando que vai pra televisão de verdade. Mas vai, né? Vai pra tela do seu celular, ou do seu computador, ou, né, pro teu aplicativo aí do Spotify. Mas eu estou muito feliz porque estou recebendo uma pessoa maravilhosa que a gente tem trabalhado junto já faz algum tempo. A Natália... Opa, acho que babei. Não tem problema, você vai pegar e vai fazer meme. A Natália é psicóloga. E ela é não somente psicóloga, eu não gosto de apresentar as pessoas falando as suas profissões, né? Porque dá a entender que a gente é alguma coisa porque a gente faz alguma coisa. E a gente não é porque a gente faz, né? A gente é quem a gente é. Então vamos lá. Deixa eu pensar como que eu descreveria a Natália, né? A Natália é essa mulher forte, porém leve. Essa mulher decidida, porém capaz de ouvir o próximo, empática, capaz de sentir a dor daquele que está conversando com ela. Ela é essa pessoa que ama pessoas, é uma pessoa que se doa pelo próximo, e ela tá aqui comigo hoje. Ela é psicóloga, né? Depois de toda essa apresentação, ela também é psicóloga. E olha que interessante, a gente começa esse primeiro bloco falando, né? Eu tô aqui sentado com uma psicóloga, eu sou coach, e aqui talvez a gente pode ter uma batalha, né? Que a gente vê por aí em vários canais, né, da mídia, vários canais aí que você pode até seguir aqui nas redes sociais, de psicólogos falando mal de coaches, coaches falando mal de psicólogo. Mas a Natália, ela sempre trabalhou em conjunto comigo, porque eu acho que a gente sempre soube, né, Natália, o lugar de cada um no meio dos processos de desenvolvimento humano, né? Cada um fez um recortezinho, né? Trabalha com um recortezinho do desenvolvimento humano. E eu sempre respeitei ela, nunca me pisei o pé naquilo que eu achava que era do mundo da psicologia, e ela também nunca pisou o pé naquilo que ela achava que era do mundo do coach. Enfim, Natália Bentivém, uma salva de amiga, madrinha de casamento, né? Frequenta a minha casa, frequenta a casa dela, os filhos dela são sobrinhos pra mim e pra Paulinha, o marido dela é um grande amigo meu, enfim. Natália está aqui conosco. Natália, eu acho que a gente podia fazer um gancho aí dessa polêmica, mas antes de mais nada, eu falei tanta coisa sobre você, que queria que você, de alguma forma, definisse quem você é. Com poucas palavras, muitas palavras, utilize quantas palavras você quiser. Puxa vida. Primeiro, boa noite para todo mundo, bom dia, boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui, Marcelo. Acho que você é uma pessoa que sempre acreditou no trabalho do psicólogo. Então, apesar de existir essa disputa, né, entre psicologia, coach, quem é quem faz o quê, o Marcelo é um coaching, ele é uma pessoa que respeita muito o psicólogo, né? Então, para mim é uma alegria estar aqui pela amizade, pela confiança, pelo trabalho que a gente desenvolve juntos aí. Sim. Há muito tempo, né? A gente já vai falar disso, porque às vezes você vai falar, poxa, por que tanto tempo assim, né? Sim. Às vezes você está se perguntando, talvez o Marcelo, a Natália foi a minha terapeuta, ela não foi, ela foi várias vezes na amizade. Porque amigo tem dessas, não tem, Natália? Tem sim. Eu acho que quem convive com um psicólogo
e que tem essa visão, né, de amizade construída, de verdade, com base na verdade, é muito natural sair qualquer coisa que serve como cura, né? É verdade. E as pessoas nos curam, né? Isso é muito bom. Uau! Já começa com essa daí, ó, pra você, né? Pessoas nos curam. Pessoas nos destroem, mas pessoas nos curam. É verdade. A Natália, ela foi, enfim, várias vezes minha amiga psicóloga, né? Aliás, todo mundo deveria ter um amigo psicólogo, né? Aliás, todo mundo deveria ir, né? Frequentar numa sessão, participar, né? Sim. A gente vai falar de tudo isso porque eu acho que eu queria utilizar também esse espaço pra gente desmistificar um pouco essa ideia de que quem vai no psicólogo é louco. O Marcelo vai no psicólogo desde os 12 anos, sabe por quê? Sabe por quê? Porque eu sou rica! Não é por isso. Eu vou nos psicólogos, né? Vou frequento sessões de psicologia desde os 12 anos porque eu sou hiperativo, gente. Acho que você já deve ter percebido isso, né? Se não percebeu, tá precisando aprender a perceber. Mas eu frequento psicólogos, enfim, consultórios, né, de psicólogos, participo de sessão, sou paciente desde então e sempre gostei. Aliás, teve umas que eu não gostei, acho que quando a gente pensa na relação do psicólogo profissional, né, e o paciente, precisa haver uma certa química ali na relação, né? Sim, totalmente. É por isso que às vezes, quando a gente fala que as pessoas nos curam, é justamente por isso, né? Uau. Porque existe uma empatia, existe uma relação afetiva que acontece ali. Então, se não existir amor entre essas duas pessoas, no consultório, na sessão online, não existe cura, não existe insights, né? Não existe essa relação que transforma. Sim. Então, por isso que as pessoas nos curam. E se esse psicólogo não tiver essa química, né? Essa ligação que a gente constrói na relação, não acontece, né? Não continua, né? Interessante isso. A gente precisa, enfim, eu sempre parto do pressuposto que um bom terapeuta é aquele que é neutra a tua experiência, mas até o início da terapia, porque depois ele faz parte do processo, né? Enfim, você acaba o conhecendo, ele acaba te conhecendo, mas rola essa questão de afetividade, de empatia. Eu lembro de várias experiências que eu poderia aqui contar para vocês, mas eu lembro de uma mulher, né, que me atendeu aí na minha meia idade aí de jovem, né, na minha meia adolescência, e ela era tão chata. E ela não me fazia pensar de forma diferente. E eu lembro que, enfim, naquela época nem se falava tanto de hiperatividade ou coisas do tipo. E aí eu lembro que eu cheguei em casa, virei pra minha mãe e falei, viu, não dá pra eu ir lá. Por quê? Porque aquela pessoa é chata, né? Não consigo me abrir. Ela me aplicava uns testes sem noção, quer dizer, devia ter algum tipo de noção, mas pra mim não tinha nenhuma. Então era uma coisa meio desconectada. Eu acho que o importante é a gente encontrar alguém que a gente encontre um ponto em comum, alguma coisa, perfeito. Né? É a base. E eu acho que quando a gente fala de relacionamento, né? Ainda que seja dentro de um consultório, onde tem um terapeuta e onde tem um cliente, um paciente, também precisa existir. E se isso não acontecer, não tem significado e não tem função, muito pelo contrário. E às vezes, sabe o que acontece? A gente não deixa isso acontecer, a gente também não deixa. Além de não acontecer a relação, a gente vai com tantas resistências, com tantos bloqueios, né? Sim. E que também faz parte do processo. É verdade. E naquele momento, com aquela pessoa, não dá. Interessante. Às vezes as pessoas também, né, elas nos lembram outras pessoas. Isso. Não sei se você já parou pra pensar nisso. Isso. Né? Essa mulher, enfim, não queria falar São que as era projeções mulher. da vida, né? Pois é, ela me lembrava uma pessoa, né, e da minha família que é muito chata. Eu acho que eu fiz essa associação, né? Sim. Natália, como que a gente escolhe um bom terapeuta? Então, às vezes, as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo,
chegar a uma conclusão, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? O tema desse podcast são emoções balanceadas, emoções equilibradas, a gente vai falar disso daqui a pouco. E às vezes você já... Eu quero chegar chegando aqui pra você, né? Porque eu voltei pra minha terapia essa semana, né? Semana anterior. Tô muito feliz por isso. E como que a gente escolhe um bom terapeuta? Qual que é, talvez, a dica de ouro pra gente escolher um bom terapeuta? Muito boa pergunta. Algumas vezes pessoas já me buscaram pedindo orientação de como encontrar um bom terapeuta, né? E aí rola aquela questão, qual abordagem? Que abordagem a gente deve seguir? Olha, essa psicóloga, eu ouvi falar de isso dela, ela segue a abordagem psicanalista, a outra é comportamental, a outra é humanista, e assim por diante. Sim. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é o que a gente quer naquele momento, que parte da nossa vida a gente está vivendo para poder discernir um terapeuta. Sim. E esse um bom terapeuta, eu acho que fica difícil a gente colocar como um bom terapeuta. Sim. Eu acho que uma única coisa que acho que a gente tem que destacar é a ética, né? Uau. A gente precisa ter uma pessoa ética. Uhum. Isso é muito importante, questão das relações, da ética, no sentido do sigilo, no sentido de entender qual que é o papel de verdade desse profissional. E isso, às vezes, vem com as indicações da vida, né? Sim. E olhar para alguém não dá pra gente descobrir se aquela pessoa é ou não um bom terapeuta. E um bom terapeuta, ele é um bom terapeuta para mim. Uau, ele pode ser um bom terapeuta para mim, mas ele não pode ser um bom terapeuta para você. É verdade. Porque a gente vai direto para esse lugar onde a gente falou que a relação precisa ter significado, a relação precisa ter afeto. E se isso não acontecer, esse não é um bom terapeuta para mim. Por isso que o que você falou aí dessa pessoa, se ela te remeteu a alguém, se ela te trouxe uma memória, se a brincadeira dela, se a pergunta dela trouxe, talvez essa pessoa realmente não era um bom terapeuta para você. Sim. Mas ela poderia ser uma boa terapeuta para uma outra pessoa. Muito bom. Gente, olha que interessante. Ela trouxe um tripé para a gente fazer uma boa escolha, que é a abordagem, o que eu quero, né? O que eu estou precisando naquele momento, qual é a demanda da minha alma naquele momento, né? E a questão da ética, né? Do terapeuta e da terapia. Eu acho que incluiria neutralidade também ali nessa ética. O que você acha da neutralidade? Você acha ela importante? Não? Nossa, e como, né? E essas são... A questão da neutralidade, a gente vai falar da gente, né? Porque o objeto de estudo da psicologia é o próprio sujeito. É a própria pessoa. E isso quer dizer, sou eu mesmo, né? Então, quando a gente fala de qualquer outra ciência, a gente fala de um objeto de estudo fora de mim. Agora, quando a gente fala do objeto de estudo que sou eu mesmo, uau, eu tô vendo você, eu tô me vendo. Então, a neutralidade é um exercício de psicoterapia, de análises, de compreensões de si mesmo e também de aprender a desenvolver isso ao longo do tempo, para que você tenha o mínimo possível, né? E ainda assim a gente precisa estar sempre se policiando, porque as nossas questões acontecem na transferência, na contratransferência, nas projeções, nos nossos mecanismos de defesa, nas questões que a gente muitas vezes acaba vendo no outro aquilo que eu tenho, né? Aquele problema que eu tenho, que eu tô vivendo, de repente o meu paciente chega para mim contando. E aí? Como é que a gente é neutro nesse momento? Gente, que demais, né? Eu tô com alguns posts, tô estudando as abordagens do coaching, e aqui é interessante, quero fazer um paralelo ao que a Natália tá falando, porque quando a gente vai escolher um coach,
a gente precisa também identificar qual é a abordagem daquele coaching. Eu tenho me dedicado bastante para entender as abordagens, porque elas caminham, elas se derivam também da psicologia, né? O coaching se deriva, é uma ciência que se deriva da psicologia, da sociologia, da administração. É como se fosse um mix de tudo isso, né? Até da espiritualidade, eu diria, porque também às vezes envolve esse aspecto transcendental. Sim. Mas é importante a gente entender a abordagem, né, do coach. E isso que você falou em relação à neutralidade também é algo que a gente sempre busca, né? Ou que a gente deveria buscar quando nós estamos à procura de um processo de coaching. Porque quanto mais neutro, né, aquela pessoa for a minha experiência, mais insights fora da caixa ela vai poder trazer para mim, né? Isso. E, enfim, essa questão do objeto, né, do ser humano, né, seu próprio objeto, né, de estudo, né, da ciência, da psicologia, isso é incrível. E eu acho que é o que torna a coisa mais complexa ainda, né? Muito. A gente não está estudando algo que está ali fora, mas algo que está aqui dentro. Isso. E lembrando da neutralidade, é por isso que, gente, é bom a gente ter amigos psicólogos. Às vezes nossos amigos psicólogos nem são formados em psicologia, mas eles têm essa capacidade de ouvir bastante aguçada. Mas a amizade, em termos... para que eu possa conseguir tirar um dos nozinhos da minha alma, da minha mente, a amizade, eu acho que ela tem até um certo limite, você não acha? Sim, sim. Eu acho que o amigo não consegue resolver todos os problemas da nossa vida, né? É uma outra questão que eu queria conversar com você. Sim, é verdade. É verdade, porque a gente se mistura com... quando a gente se envolve demais. Sim. Então, existe uma linha entre o afeto, que é exatamente esse sentimento entregue, né? Uhum. Esse sentimento compartilhado, dividido, que nos atrapalha muitas vezes para compreender o outro, né? Então, por exemplo, uma amizade, uma relação de amizade, quando você pensa assim, poxa, o meu amigo, ele quer só ver o meu bem, ele tem dificuldade às vezes de falar algumas coisas. Então, olha como é interessante a relação do psicólogo-paciente, né? Cliente, né? Tem algumas abordagens que utilizam um nome ou outro. Enfim, você precisa construir uma relação de afeto, né? Uma relação de significado, porém, você não é um amigo. Então, você precisa caminhar na neutralidade. Um amigo não consegue, muitas vezes, ser neutro. Essa é a grande diferença. É uma relação de afeto com limite, né? Porque não dá pra você ir comer um lanche com o seu psicólogo toda vez, né? Do tipo, ter ele presente na sua experiência de vida o tempo todo. Eu acho que isso acaba aqui trazendo um pouco de dificuldades até pra interpretação, né, do contexto. Sim. E tudo mais. Sim, é uma relação que fica muito íntima, né? Uhum. E o contexto terapêutico, né? Aquele ambiente, aquele lugar, e hoje a gente ampliou muito isso na questão online, né? Ele tem um significado, ele é preparado para esperar algo acontecer. Você Sim. se prepara para aquilo e o seu terapeuta, né? Ele também se prepara para aquilo. Uau. Você cria um ambiente propício para que revelações venham a acontecer, insights venham a acontecer. Sim. Então, ao mesmo tempo que você traz a neutralidade, você também traz o desejo de construir algo. Sim. De entregar Boa. algo e também de ser construído naquilo, nesse processo. E é um processo que é dividido, né, entre quem está tentando se conhecer, se abrir, e quem está tentando também te ajudar a se conhecer. Então, é um processo duplo. Sim. Uau. É muito profundo e, ao mesmo tempo, neutro. Né? É uma habilidade Pega essa. muito diferente. Pega essa, porque não é tão fácil decifrar. Eu adoro as imagens quando eu busco no Google sobre psicologia e vem vem o desenho da pessoa, do ser humano, e o balãozinho, e como se fosse um novelo de lã todo, né? Entrelaçado, né? Porque é basicamente isso, né? E o psicólogo, e às vezes quando tem
enfim, a figura do psicólogo na mesma imagem, tem esse psicólogo tentando, né, tirar, desenrolar aquilo ali, né, desentrelaçar aquilo que está confuso. Sim. E tecer algo novo, né? E construir algo novo. Isso, e eu acho que aí a gente entra nessa questão da emoção mesmo, né? Uhum. Que é o pensamento, é o sentimento, é essa grande área do ser humano que tá esse novelo misturado entre pensamento, sentimento, Sim. experiências, memórias, vida, identidade. E que quando você se depara e prepara aquele momento para que você organize isso tudo, esse nó, essa mistura de coisa, você começa a separar e começa a perceber como você carrega um milhão de coisas ao mesmo tempo misturado e aí vem essa questão da emoção. Mas peraí, eu tenho emoção? Que emoção? O que é? Não, emoção é quem é emocionado demais, quem é sentimental demais, né? A gente tem um pouco desses mitos, né? Ou desses preconceitos. Isso é um pré-conceito, né? É um conceito que eu estabeleci antes de eu ter devidamente o contato com aquilo, né? Com aquela coisa em questão. A gente já vai falar disso. Queria que vocês falassem pra gente de forma objetiva quando é que eu sei que eu preciso de terapia. Por que eu tô perguntando isso? Porque às vezes isso é difícil, né? Pô, às vezes esse problema que eu tô tendo, meus amigos me ajudam, meus pais me ajudam, meu cônjuge me ajuda, sei lá, né? Lendo algum livro sobre o tema me ajuda. E não que isso tudo não nos ajuda, de fato ajuda, mas a gente sabe que tem um limite. Quando que eu preciso... quais são os sinais, talvez, que o corpo dá? Ou quais são os tipos de pensamento que são talvez recorrentes, que pode ser uma, que nós chamamos em inglês de red flag, né? Uma bandeira vermelha do tipo... Atenção. Não sei. É uma pergunta difícil. Sim. Porque quando a gente analisa o ser humano e a gente começa a entender que ele é muito complexo e ele é tão grande, ele é tão rico, e isso tudo não se remete apenas ao psicólogo como capaz de desvendar os grandes mistérios. E aí eu não vou fazer propaganda na minha profissão, porque eu acredito dessa maneira, eu penso assim, eu acho que o perfil de cada pessoa permite ela acessar esse lugar de dar abertura para isso ou não. Uau! Então, a minha personalidade, o meu interesse pelo meu próprio autoconhecimento, a minha maneira de analisar as minhas coisas, a minha vida, as minhas relações, permitem com que eu me autoavalie e diga assim, eu preciso de uma ajuda profissional. Porque muitas vezes a gente se coloca assim. Sim. O meu pai me ajudou, a minha mãe me ajudou. E realmente ajudam. E realmente pessoas, livros, palestras... nos vídeos no YouTube, no Zap Zap. Não tá somente nas mãos do psicólogo. Sim. Esse mérito é uma ciência, sim, mas nós não temos a resposta para tudo. Portanto, a gente não pode acreditar que somente nós faremos isso. Então, eu acredito muito que existem perfis. Concordo completamente. Eu quis meio que te instigar mesmo. Sim. Essa pergunta, ela é bem desafiadora, porque a gente precisa se conhecer, né? Então, por exemplo, eu sei que eu preciso de ajuda quando minha cabeça começa a criar inúmeras possibilidades. Sim. E eu não consigo, por exemplo, resumir, trazer essas possibilidades, colocá-las num funil para que eu possa tomar uma decisão. Isso, simplificação. Então, eu vejo que, e eu sou uma pessoa que penso demais. Sim. Se eu sofro de síndrome do pensamento acelerado, então, quando eu me vejo cheio de ideias, opções, não consigo tomar decisão e isso começa a me gerar uma ansiedade. Isso. Né? E como eu sei que eu tô ansioso? Gente, sabe quando você, no meio do dia, tá tudo indo bem,
tudo dando certo, sua agenda correndo da forma como ela precisa correr, de repente você se pega pensando, nossa, mas não vai dar certo, esse negócio que eu estou negociando não vai acontecer, ou isso que eu estou, esse meu cliente que eu estou atendendo, ele não vai gostar, ou esse vídeo que eu estou gravando não vai, sabe? Isso vai trazendo um desgaste, né? Um desgaste, né? Eu digo também um nó, assim, eu sinto, né? Fisicamente falando, eu sinto um nó no meio do meu peito, que eu fico, meu Deus do céu, que vontade de fugir, que vontade de sair daqui, que vontade de sair correndo, né? Mas esse é o meu perfil, né? Pode ser que outras pessoas tenham outros perfis. E eu acho que, na verdade, se a gente fosse pensar, vamos pensar no momento, nos dias atuais, nesse momento da história que a gente está vivendo. Imagine que hoje a maior dificuldade das pessoas é realmente de desenvolver o lado emocional. Então, talvez a gente precise olhar para nós mesmos e avaliar as nossas emoções. Uau. Como é que eu tô? O que é emoção para mim? O que é pensamento para mim? E aí eu consigo olhar para minha própria vida e avaliar de que forma eu estou precisando ou não de ajuda profissional. Será que onde eu tô é para onde eu deveria estar mesmo? Porque se a gente não consegue se avaliar nesse sentido, a gente quer logo apagar as emoções e resolver os sentimentos mal resolvidos. Resolver os sentimentos mal resolvidos é engraçado, né? Mas dar fim, né? É dar fim naquilo. Então a gente quer terminar com aquilo, a gente quer tomar alguma coisa, a gente se entrega a alguma outra situação que nos dê prazer e a gente cancela todas as outras coisas que estão paralelas. Então, o nosso sentimento em relação à vida... E o nosso sentimento em relação à vida, às vezes, é de fuga. O tempo inteiro você está fugindo de você mesmo. Então, eu falo do perfil... A fuga pode ser uma bandeira, né? Como fala, um ponto de atenção. Se eu tô fugindo... Se a gente for analisar por dias atuais, como é que a gente vive hoje... As pessoas querem tomar medicamento, as pessoas querem solução para ontem, a gente quer crescer, a gente quer isso, a gente quer um monte de coisa e muitas vezes a gente está fugindo de nós mesmos, de se encontrar e de resolver questões que deveriam ser resolvidas. E como que a gente foge das coisas, né? Como a gente foge? Meu Deus, a gente foge de várias maneiras, né? Eu tava pensando aqui de todas as vezes que eu fugi das coisas. Ainda bem que eu tô na terapia, né? Gente, segura aí, porque tem mais coisa legal. A gente só começou. Aliás, a gente nem falou direito do que a gente veio, né? Está proposto a falar. Mas como que eu faço com essa pessoa maravilhosa aqui do lado, dando essa masterclass? Isso não é um podcast, essa masterclass sobre emoções, sobre sentimentos, sobre como procurar. Então, olha, saia daqui desse primeiro bloco sabendo... Terapia não é pra louco, você e eu precisamos, todos nós precisamos. Programa Livre volta já já. Nós estávamos falando de sinais, de quando a gente precisa de um terapeuta, né? E a Natália, enfim, falou muito bem sobre a questão do perfil e falou da fuga, né? De quando a gente começa a fugir e trocar, né? Fazer algumas trocas. Aquilo que precisa ser resolvido, eu troco por alguma situação de prazer. Eu adorei essa conexão que você fez. Por quê? Porque isso tem tudo a ver com a característica atual da sociedade, que é muito hedonista, que busca o prazer pelo prazer e o prazer o tempo todo, né? Isso. Ela tira a dor, né, do processo de vida do ser humano. Então, principalmente a gente aqui no Ocidente, a gente tem essa característica de achar que a gente precisa ganhar sempre, que a gente precisa ser feliz, felicidade não no sentido estrito senso da palavra, mas felicidade no sentido de sentir, né, de sentir prazer sempre. E isso faz a gente entrar, né, numa busca incessante por um estilo de vida que não existe, né? Perfeito, perfeito. Porque hoje pela manhã eu estava ouvindo o Timothy Keller e eu queria compartilhar isso com você, porque eu sei que a gente também, enfim, a gente tem algumas visões parecidas de mundo, a gente tem uma cosmovisão bem parecida em algumas coisas.
Mas hoje eu estava ouvindo uma ministração do Tim Keller falando sobre sofrimento. Na verdade, ele estava falando sobre tempestade, fez um paralelo que a tempestade pode ser o sofrimento, né? Pode ser tempestade na Bíblia pode ser interpretada como sofrimento. E aí ele fala que para o cristão, o sofrimento é o lugar que ele encontra a sua verdadeira alma. Uau. Vou falar isso. Porque quando ele falou, eu tava tomando banho, comecei a chorar, aquela coisa, né? Do tipo, Timothy Keller é um pastor presbiteriano, eu sou um cara avivado, já tava orando em línguas, assim, sabe? Chamando a existência aquilo que não existe no meu coração, no sentido de... Que legal. Foi uma palavra de rema, né? Uma palavra revelada pro meu coração, porque às vezes a gente se relaciona, inclusive, com o eterno, né? Nossa transcendência, ela tá muito na perspectiva da fuga da realidade, dos nossos problemas. E da fuga da dor, né? E a fuga da dor. E aí ele traz, eu já quero passar a palavra para você, eu quero saber o que você acha disso, mas ele fala que o cristianismo é a única religião que apresenta um Deus que sofre. Então Jesus, ele encontra o seu verdadeiro eu quando ele está na cruz do Calvário. Isso é muito forte. Isso é muito forte. E a gente encontra o nosso verdadeiro eu quando a gente passa pela dor. Porque passar pela dor e confiar que aquilo é passageiro e que Deus é eterno e se encontrar no meio de tudo isso, eu acho que é o que traz sentido mesmo pra nossa vida. O que você acha de tudo isso? Nossa, muito profundo, bom. Né? Do muito tipo, profundo. Né, Timothy Keller, a gente ama você, we love you. Mas vamos lá, conta pra mim, o que você acha? O que a psicologia tem a nos dizer sobre isso? Sim. A dor é o lugar do sofrimento, né? Aonde a dor é o mesmo lugar da dor no cérebro. É o lugar aonde existem as emoções. Uau. Então, o seu corpo, do mesmo jeito que ele sente dor, ele sente todas as outras emoções. As grandes emoções, elas são, na maior parte delas, são ruins. As emoções em si são tristeza, né? Raiva. Sim. Ódio. As grandes emoções são muito mais dolorosas do que prazerosas. Uau. Então, olha só, quando a gente não reconhece esse lugar que existe em nós e que é natural de todo ser humano, a gente fica atrás de um prazer, de uma alegria, de um sentimento de bem-estar viciante, como se fosse uma droga. E a gente nega a existência de tamanha dor que já cada ser humano carrega. Uau. Na sua essência. Então, é muito interessante essa junção aí de dizer que encontrar a alma, né, no sofrimento, porque quando a gente encontra a alma, quando a gente encontra o sofrimento, a gente consegue descrever a ausência do sofrimento, que é o lugar da alegria, que é o lugar do saborear as coisas. Uhum. Quando a gente não tem o senso da dor, da construção do sofrimento, daquilo que é ruim, daquilo que frustra, daquilo que magoa, a gente também não sabe o sabor do contrário. De que gosto tem o contrário. Uau! Porque eu só consigo descobrir o que é alegria quando eu tenho tristeza. Uau! Porque por isso que a gente vê hoje uma sociedade poupada. Né? Você vem de filhos poupados do não, da frustração, das angústias. Porque, claro, tem um porquê historicamente, se a gente fosse analisar, sim, tem. Mas a gente não tem um sentido explícito. Tem um celular tocando, gente, vocês estão percebendo? Mas tudo isso faz parte faz parte, isso. Do show. E assim, quando eu pego a sociedade que vem de um tempo de restrição, de um tempo de escassez, né? A gente vem para uma sociedade depois, que é a nossa, do nosso agora,
que é excessivamente dada o prazer, é muito valorizado, porque vem uma contrapartida de uma sociedade anterior, Sim. reprimida, que viveu sofrimentos demais. Então a gente foi para um outro extremo. Só que aí o que acontece? A gente se depara com seres humanos que buscam cada vez mais prazer. Porque o prazer, por prazer, você não sente. Você começa a não sentir mais aquele sentimento de alegria, de prazer. Ele não tem mais valor, ele perde a intensidade. Né? Isso, ele perde a intensidade. Quando você sente o desprazer, a dor, o sofrimento, quando vem uma gota de alívio, Uau. a gente percebe o quanto aquilo vale, né? Eu não sei se todo mundo já ouviu essa história, pai e mãe, nossa, muito falava isso, né? Não, se você não tem, você vai dar valor para aquilo que você vai ter. Uhum. Eu não vou te dar porque você vai dar valor para aquilo que você vai construir lá na frente. Sim. Você deve ter ouvido muito isso. E porque isso era uma característica muito das nossas famílias. Sim. Não vou te dar tudo para que você dê valor pelas coisas. E, na verdade, esse valor, vamos trazer para essa linguagem psicológica, é justamente a identificação da tristeza, da dor, do sofrimento, para que eu experimente, então, o prazer, a alegria. Ai, uau, que prazer, que alegria, o que eu estou sentindo. Então, o mesmo lugar no nosso cérebro que é responsável por uma coisa é pela outra. Só que quando eu não tenho a consciência da dor, eu também diminuo a intensidade da minha consciência da alegria. Uau. Do prazer, da coisa boa. Por isso que eu fico procurando e nada me satisfaz, né? Nada. Eu tô num ciclo de repetição e antes eu desejava isso, agora eu já não desejo mais. Agora eu desejo isso. Já alcancei, não, mas agora eu não quero mais, eu quero isso. Meu Deus. Né? E aí a gente não consegue perceber que a gente tá num vício, né? Uau. Gente, e ninguém tá fazendo apologia ao sofrimento. Sim. Porque tem pessoas que falam, bom, então o que você está querendo dizer é que eu preciso somente sofrer ou... Não, mas é exatamente balanceando as nossas emoções. Isso. Equilibrando as nossas emoções. Porque não é que eu faço uma apologia ao sofrimento, mas eu não o negligencio. Isso. Eu não... jogo ele para debaixo do tapete. Isso. Eu não escondo ele das pessoas e de mim mesmo. Perfeito. Eu não postergo, né, para depois. Ou procrastino para que daqui a pouco eu mexa nisso e eu nunca vou mexer. Isso. Não, mas eu trago ele à tona, eu deixo aquilo gerar um sentimento, e todo sentimento é válido, né? E deixo aquilo ser maturado por mim, né? No sentido de não de eu curtir o sofrimento, não, mas eu entender o que eu posso aprender com aquela situação. O que aquela situação tá revelando sobre mim. Isso. Né? Isso. Então, é incrível isso. E é mesmo a questão de você reconhecer que você é um ser emocional. E você carrega dentro de si as duas coisas. O bem e o mal, a dor e a alegria, o prazer e o desprazer. Então, quando eu negligencio, eu nego, eu reprimo, eu escondo, eu fujo, eu deixo para depois aquilo que é ruim, eu fujo cada vez mais disso. Uhum. E eu nego parte de mim mesmo. Eu deixo de considerar aquilo que também existe em mim. Uau. Então, é a mesma coisa que... e a gente pega uma criança, né? Vamos pegar uma criança que é fácil de... A criança ela não tem muita censura, né? Então, a gente consegue visualizar muito as emoções nela. Sim. Quando ela quer alguma coisa, o que ela faz? Normalmente, ela tem uma reação, né? Uma reação àquilo. Ela chora, ela se joga no chão, ela faz birra, ela faz os pais passarem vergonha, né? É a emoção pura ali, sem censura, sem juízo, né, sobre aquilo, e tentando conseguir o prazer. Porque eu quero o prazer. Eu quero viver só o prazer. Mas ela está expressando o desejo pelo prazer, experimentando o desprazer.
Olha só que interessante. Uau! Como a gente aprende com elas. E às vezes nós, pais, eu falo por mim, que sou mãe, a gente tem o desejo de cessar aquele sofrimento. Então a gente fala assim, não chora não precisa. Toma aqui o que você precisa. Ah, você quer isso? Tá bom, eu tô te dando. E aí a gente incentiva o quê? A cultura do prazer. Porque não, então eu não posso sentir desprazer, eu não posso sofrer, eu não posso chorar. Eu não posso olhar pra mim e falar, gente, eu tô triste. Eu tô magoado. Né? E nem se permitir sentir a tristeza. Isso. Então, quando a criança, né, vamos tentar trazer a emoção da criança viva ali na nossa frente e traduzir, ajudá-la a compreender aquilo. Ok, você tá triste, eu tô vendo, eu entendo, eu imagino porque eu também ficaria, mas isso não pode acontecer agora, isso não vai dar pra gente fazer agora, isso a gente vai fazer num outro momento. Sim. Então, eu posso ajudar o que você tá sentindo, eu posso te dar um abraço, eu posso olhar nos seus olhos e dizer assim, ó, você é muito mais do que só isso que você quer é só uma coisa, isso não é tudo, e aí a gente entra com uma educação emocional, com o desenvolvimento da inteligência emocional, que eu tenho emoções e elas não são sempre prazerosas, então você não precisa só buscar o prazer. Você tá triste, você tá magoado, você tá pensativo, você tá ansioso, eu vou te ajudar a passar por isso. Nós estamos juntos nessa. Mas não é negar e falar assim, não precisa ficar assim. Amanhã a mamãe vai comprar um celular novo para você e vai ficar tudo bem. E a gente vai incentivando a cultura do prazer e não ajudando esses pequenos seres humanos a se tornarem grandes pessoas que sabem lidar com o bem, com o mal, com a dor, com a alegria, que sabem valorizar o prazer, que sabem curtir as pequenas coisas, né? Uau, gente, incrível. Nossa, tenho tanto insight para falar para vocês disso, porque eu adoro estudar educação e as abordagens da educação, né? Eu sou apaixonado, por exemplo, por educação, por exemplo, infantil, que envolve a criança sentir o aprendizado, ela sentir o que ela está aprendendo para que de fato aquilo seja consolidado nela, né? Sim. E faz todo sentido isso, porque o mundo não é feito só de coisas boas. E nós estamos vivendo um período que está mostrando isso, né? De uma forma bem nítida. Então, muito bom. Eu tenho uma pergunta, que talvez seja uma pergunta que o pessoal aí de casa já se fez em algum momento da sua vida. Sim. Razão e emoção são paradoxais? Porque as pessoas pensam muito isso, né? Eu não posso ser um homem apenas racional, eu devo ser um homem emocional, enfim, nem tô falando do espírito aqui pra gente não deixar essa discussão tomar aí muitas horas, mas razão e emoção, né, são paradoxais. Será que a gente consegue dissociar uma coisa da outra? Porque a pós-modernidade, ou enfim, nem sei se a pós-modernidade coloca desse jeito, mas em alguma escola de pensamento, né, social, a gente vê que as pessoas parece que elas buscam muito a razão, ou utilizam da razão para tomar as suas decisões, ou a melhor, enfim, decisão que eu poderia tomar é aquela que é baseada na minha razão. Será que eu dissocio uma coisa da outra? Será que eu consigo tomar uma decisão sem nenhum tipo de sentimento? Uau. O que você acha disso? Acho que a minha carinha já mostrou, né? É quase que impossível, né? A única coisa que existe é que a gente nega, não, eu sou muito racional, né? A gente fala assim. E a gente realmente, às vezes, desconsidera. Não é que não existe, né? A gente desconsidera, a gente coloca como se aquilo fosse fora. Uau. E imagina assim, eu costumo muito dar esse exemplo, às vezes, quando no consultório a gente está falando com pessoas que têm um lado emocional muito aparente, muito desenvolvido e que considera muito mais esse lado emocional do que o racional como base de escolha, de decisão.
eu dou um exemplo assim, que eu acho que fica fácil da gente entender. Imagine uma carroça, né? Vocês sabem o que é carroça? Vocês sabem o que é carroça? Aquelas de filme. Isso, que tem uma estrutura de madeira. Que a leva. Isso, uma estrutura com 2 rodas, né? Tem umas que tem uma cobertura, outras não. É igual uma charrete mesmo, né? O Pisca vai colocar a imagem. Isso, coloca o desenho pra gente. Adoro pedir isso pra ele. Ó. Essa carroça, essa charrete, sei lá como é que vocês podem dar esse nome, ela é guiada por cavalos, né? E ela tem uma estrutura que funciona e que caminha junto ali, né? E alguém tá sentado em cima também, né? Normalmente você não vê uma carroça andando por aí, só com os 2 cavalinhos aí passeando. Normalmente tem um cara em cima, uma mulher em cima, uma família, né? E eu imagino que essa combinação seja mais ou menos isso. A estrutura da carroça é como se fosse o nosso pensamento, a nossa razão, certo? Sim. E os cavalinhos, os nossos guias ali, são as nossas emoções. Uau. E aquele cara, aquela família que tá sentada, aquela pessoa que tá segurando as rédeas, sou eu e você. Então, como é que funciona isso? Se você soltar, a pessoa que é muita emoção, tudo emoção e tal, você soltou a rédea. Pra onde é que esse cavalo vai te levar? São pessoas que são mais ligadas, assim, que são mais, impulsivas, né? Elas vão acabar... E são muito sentimentais, né? São guiadas pelo que sentem. São direcionadas, tomam decisões, pensam, analisam, chegam a conclusões baseadas apenas nos sentimentos, naquilo que elas sentem. Então imagine esse cavalinho solto, sem ninguém segurar as rédeas. Uau. Pra onde é que ele vai? Ele vai te levar, às vezes, pra uma ribanceira. Às vezes ele vai empacar e vai começar a comer na hora que não é pra ele comer. Ele vai te colocar em uma condição de risco, muitas vezes. E isso pelos 2 lados, né? Do tipo, talvez pelo lado sentimental ou até pelo lado racional. Eu penso assim, que se fosse pelo racional, é o cara, ou a pessoa, ou o ser humano, que não considera que tem um cavalo na frente. Uau! Como ele sai do lugar? Ele não sai, né? Porque ele só sai do lugar se os cavalos levarem. Ah, mas eu sou um cara super racional, eu tenho que calcular. Tudo bem, ok. Eu concordo que uma pessoa racional erra menos, né? Mas pensa bem, como é que a gente sai do lugar? É o cavalo que dá a velocidade, é o cavalo que dá o ritmo do vento no rosto, é o cavalo que te leva para os lugares. Então, adianta você ter tantas decisões racionais, corretas, se você não tem os cavalos na frente para te levar? Uau, fantástico. Então, só que você precisa estar com as rédeas na mão, né? Você entende como que é um conjunto, é uma engrenagem funcionando entre coração e razão, sentimento, pensamento? Se essa engrenagem não funciona, junto há algum desequilíbrio. Sim. Tem algum lugar que sofre. Ou vai só um cavalo e leva todo o peso. Em algum momento isso aparece. Em alguma situação isso vem à tona. Eu acho que o processo terapêutico, inclusive, nos ajuda a fazer essa harmonia entre razão e emoção, né? Eu acho que... Bom, eu pelo menos experimentei muito disso. Eu sou mais emocional, me considero mais emocional. E eu acho que o processo terapêutico me fez... eu gostei bastante dessa metáfora da carroça, do condutor, né, da pessoa e dos cavalos, porque para mim o processo terapêutico é exatamente eu tomando as rédeas desse cavalo desgovernado. Trazendo pensamento junto com o sentimento. Porque olha só que interessante, o sentimento é natural de todo ser humano. Sentir faz parte
do ser humano, né? Da natureza humana. E a gente não pode negligenciar isso, a gente não pode desconsiderar. Mas é claro, cada um faz isso de uma maneira, cada um responde isso de uma forma. Uns negam, uns reprimem, uns fogem, né? E o pensamento também, é aquilo que a gente faz, a gente pensa também. Uau. Todo ser humano sente. Todo ser humano sente. E aí que tá, Marcelo, olha só. Se a gente não considera o sentimento, a gente nega uma parte. E às vezes a gente não se dá conta que o sentimento é uma coisa, o pensamento é outra. Uhum. E a gente deixa o sentimento definir o nosso pensamento. Uau! A gente precisa descobrir o que é sentimento, o que é pensamento. Quando eu entendo quais são os meus cavalos e qual é a minha estrutura de pensamento, eu me compreendo, eu me respeito, eu me entendo e eu consigo não ser definida por aquilo que eu sinto. Porque muitas vezes a gente passa por situações que a gente se sente desprezada, Sim. inferior, Sim. Se sente muito mal, passa pela dor. E a gente quer fazer o quê? Fugir. Porque aquilo quer definir quem eu sou. Sim. E eu preciso separar que o que eu sinto é para sentir. O que eu sinto é para ser sentido só. Uau. Não é para que eu pense algo sobre mim. Então, o que eu penso sobre mim precisa ser consciente, estar além do que eu sinto. Porque aí eu consigo entender que o que é sentimento, o que é pensamento e fazer a junção das duas coisas. Então a gente tá falando de uma espécie de uma mexerica. Vamos ver essa metáfora. Eu não sei, tô pensando aqui. É uma mexerica e assim, que não tem vários gomos, mas vamos colocar que tem 2 gomos, né? Certo. O gomo do pensamento e o gomo do sentimento. Eu preciso definir os gomos, mas eles fazem parte da mesma coisa. É isso que eu queria... no sentido de... É impossível saborear a fruta se eu só comer um pedaço do gomo. Sim. Para que a fruta faça sentido, Sim. é importante Sim. eu ter os 2 lados. Sim. Você entendeu? Entendi. É como se a gente precisasse das duas coisas. Isso, exato. Olha, ela gostou da minha metáfora. Muito bom. Tem gente que foge de sentir, a gente sabe disso, né? Tem gente que não gosta, enfim, que até... Eu vou pegar aqui algumas frases que provavelmente vocês já ouviram, né? Por aí, homem não chora, né? Então, geralmente as pessoas atribuem ao sexo masculino, ao gênero masculino, enfim, não quero entrar nessa discussão, né? No sentido de que hoje eu sei que a gente pode falar de várias, enfim, várias coisas ali, mas antigamente o gênero masculino ele era privado de sentir. Tá aí. Porque o sentimento trazia e traz ainda a falsa ideia de definição de identidade. Uau! Pumba. Então eu nego, né, por exemplo, essa ideia aí de que homem não chora. Né? Vou usar esse exemplo aí, que antigamente a gente falava muito. Não, homem não chora. Eu nego o sentimento porque esse sentir me define como fraco, como indefeso. Não, homem tem que ser forte. Então, chorar é fraqueza e, portanto, não sinta, não chore, não expresse. Meu Deus. E é engraçado porque... Agora eu vou ser polêmico, mas não tem como, porque sou eu, né? Então... Tem características da mulher no homem na mulher, né? E tem pessoas que têm dificuldade de entender isso. Em que sentido que eu tô falando? Tem gente que acha que tem esse estereótipo de homem alfa, né? De macho alfa. E
descaracteriza, por exemplo, a mulher tende a ser mais sentimental do que o homem, talvez isso já até tenha mudado, né, em termos de pesquisa, né, se você for fazer uma análise empírica da coisa, acho que talvez esse cenário nem exista mais. Mas antigamente eu sei que era, a mulher era mais sentimental do que o homem. Cultural, né, uma coisa bem cultural. Cultural, né, social, né, formação sociológica e tal. Qual que é o problema do homem sentir, chorar, expressar dor, fraqueza? Então, o que eu tô querendo dizer é, mesmo que, eu nem estou afirmando que chorar ou, enfim, sentir dor é exclusivo da mulher. Uhum. Mas antigamente a gente tinha esse estereótipo, né? Sim. A pergunta que eu faço é, por que não? Por que o homem não pode chorar? Por que a gente tem esse estereótipo tão forte construído desse macho alfa? Que não é. Afinal de contas, os seres humanos têm características, enfim, complementares de ambos os gêneros. É uma riqueza, né? É uma riqueza. Sim. E é uma grandeza em considerar essa mescla, né? E por que não a mulher ser forte? Já que a mulher tem a ideia da concepção do sexo frágil, não é? Sim. Então, por que não a mulher ser forte? E por que não o homem chorar? Acho que são questões pra gente discutir, hein? Eu acho que, até biblicamente falando, nossa, tá acabando meu tempo ali. Mas assim, rapidamente, biblicamente falando, quando, enfim, a narrativa de Gênesis, se eu entendo o mundo, né, a criação do mundo pela narrativa de Gênesis, eu vejo que primeiro Deus cria a humanidade e depois ele separa Eva de Adão. As pessoas acham que Deus é machista, mas Deus criou primeiro a humanidade e depois da humanidade ele fala homem e mulher criei e depois ele separa o que é homem e o que é mulher. Sim, legal. Então assim, a própria narrativa ela já nos explica quando Deus cria o homem e cria esse ser capaz de sentir. Capaz de sentir, isso é lindo, né? Ele cria esse homem e essa mulher, assim, em termos de sentimento, não tô falando de papel e tudo mais, não tô falando que ambos podem sentir, né? É isso que eu queria dizer. Ambos podem sentir, eu tenho só um minuto, eu preciso encerrar isso agora, mas... Incrível. Muito bom. A gente volta daqui a pouquinho. Fiz uma pergunta hoje no meu Instagram sobre identidade, né? Sobre o que pra você é identidade. É o tipo de pergunta que poucas pessoas têm a ousadia de responder. Porque Difícil. São perguntas que, ou melhor, é uma pergunta que nos desafia a pensar, inclusive a reorganizar os nossos conceitos, Sim. Né? Bom, vamos lá. Eu tenho um esquema aqui que eu gosto bastante. Vai ter prova, gente, eu acho. Vamos ver. Não vai ter prova, não. Tô gostando tanto dessa conversa, ela é tão importante, ela é tão crucial, gente. Porque, pensando na crise que o mundo vive hoje, né? Na crise sanitária que o mundo vive hoje, e pensando na nossa... na maneira como a gente tem reagido, né? Então é engraçado porque como a gente nunca tinha, a nossa geração não tinha experimentado isso até então, nós tínhamos, né? Nós não sabíamos como as pessoas iam reagir a tudo isso, né? Então tem de maneira alguma uma reação de negação, tem uma variedade, né, de reações. Enfim, nem tô aqui falando não estou aqui politizando o debate, eu tô falando de reação sentimental, né? A maneira como eu e você expressamos a crise que está diante de nós. E tem pessoas que negam, tem pessoas que aceitam, tem pessoas que sofrem, tem pessoas que estão bem se tá tudo bem com elas e com os seus, tem pessoas que ficam mal quando, enfim, abrem os seus celulares e veem que as pessoas estão morrendo. Cada pessoa expressa de uma forma, né? E tem sido muito desafiador buscar um equilíbrio das nossas emoções, dado essa situação de saúde pública, dado esse período em que a gente foi
forçado por um agente externo, ou melhor, por um contexto externo, por uma situação externa, a ficar dentro de casa. A ter que encarar certas coisas que a gente costumava fugir, e aí era mais fácil de fugir quando você trabalha fora e tem uma vida toda, né, acontecendo. Tá distraído, né? Exato, tá ocupado. Quando a gente fica fazendo, enfim, quando a gente vem pra casa, faz home office, pensa a gente tem mais tempo pra gente pensar, inclusive na gente mesmo. E no nosso mundo interior. É isso mesmo. Tem mais tempo pra pensar na gente mesmo. Como que você acha, ou quais dicas você daria para a gente ter um pouquinho mais de saúde mental nesse tempo? Eu vou te falar o porquê dessa minha pergunta, né? O motivo que eu tô te fazendo essa pergunta é porque, por exemplo, eu me peguei ansioso esses dias. Não era comigo, não era com a Paula, não era com os meus pais, não era com os meus sogros, né? Graças a Deus não era com a minha irmã. Graças a Deus, né, minha irmã, meu cunhado já tomaram a vacina, meus pais também, eu e a Paula estamos bem, a gente já pegou Covid e estamos esperando ali a nossa vacina, estamos quietos, estamos em casa. Eu sou hiperativo, gosto de sair, gosto de curtir, né, pra fora de casa, gosto de passear, mas eu tô conseguindo ajustar isso. Mas eu comecei a me pegar ansioso pelas notícias, pelas pessoas que estão, enfim, morrendo, ou pelas pessoas que estão perdendo seus entes queridos. Mais pelo outro do que até por mim, porque por mim tá tudo bem, tá tranquilo. Lógico, não tá tudo bem, né? Eu queria estar passeando, queria estar curtindo, queria que a coisa não tivesse desse jeito. Adoro viajar, não posso, né? Enfim, como que a gente busca, qual seria uma dica prática para a gente buscar saúde mental nesse tempo que talvez a nossa doença ou aquilo que nos deixa doentes é um contexto externo, um agente externo? O que você acha? Como que a gente pode buscar isso? A gente gosta de algo, né? Para resolver aquilo que tá ruim, né? A gente procura isso é nosso, isso é da nossa raça, né? Sim. A gente tá doente, a gente quer um remédio. E eu acho que é um tempo primeiro para que cada um se olhe. Uhum. Porque a dica que é para mim pode não ser para você. Sim. E, por exemplo, quando a gente se olha, a gente se descobre, a gente se reconhece, a gente percebe as nossas emoções, a gente conhece as nossas memórias no que está acontecendo hoje, porque, por exemplo, uma notícia para aquele que não teve ninguém afetado, que pode não representar nada. Então, você assistir não vai fazer nenhum efeito para você, mas pode ser que para você que tenha, isso cause muita coisa ruim, isso estraga memórias. Então eu acho que se você conseguir se olhar e se respeitar como ser humano, que tem sentimentos, que tem pensamentos, como a gente vem falando agora, eu acho que isso mostra muito o quanto a gente pode fazer ou não alguma coisa. Então, vou dar um exemplo disso. Pensa comigo, se você tem percebido que você tá ansioso, tá agitado, tá mal, tá com muito medo, né, não sai de casa pra nada, não abre a porta, não... Poxa, será que as notícias têm sido algo que tá fazendo bem pra você? Uau. Então, pra você, não. Então, evita. Então, primeira coisa, acho que se olhe, né, se perceba. Se conheça. Se conheça. Então, desse é um bom momento pra você se conhecer. Nossa, como é que eu faço pra me conhecer? Veja o que você gosta e o que você não gosta. O que eu gosto? Então, eu não gosto de ficar em casa. Você vai descobrir isso agora, talvez, né? Sim. Poxa, mas então o que eu faço? O que é que dá pra fazer nesse momento? De que maneira eu posso sair de casa sem sair de casa? O que eu posso criar para que esse ambiente que eu tô me sentindo mal seja diferente? Você não gosta da sua casa porque você descobriu que as suas relações estão ruins?
por isso a sua casa deixou de ser um bom lugar. Uau. Então eu acho que é um bom momento, Marcelo, pra gente se olhar. Sim. Porque quando a gente se olhar, a gente vai conseguir identificar quais são os problemas de fato. Sim. Se você tem dificuldade em ser pai, se você tem dificuldade em ser mãe, se você tem dificuldade em ser casal, se você tem dificuldade com o seu próprio trabalho, se você descobriu que o que você faz você não gosta, se nesse tempo você descobriu que você deixou muita coisa de lado por conta do trabalho excessivo e você precisa retomar a simplicidade da vida, fazer coisas pequenas, Sim. sentar no chão e brincar, assistir um filme, assistir uma Desenhar, série, pintar. desenhar, pintar. Aliás, deixa eu fazer um parênteses. Pessoal, ontem assisti um filme, é uma animação. É pra todo mundo assistir. Chama A Família Mitchell e os Robôs. É sensacional. Legal. Natália, você precisa assistir com a TT e o Davi e que com legal. o Zé, a família, o núcleo. Porque Bom. é incrível. Eu fazia tempo que eu não chorava vendo o filme, porque eu choro assistindo o comercial de margarina, né? Mas, sensacional. E é uma coisa assim, tá ali, ó, na Netflix. Muita gente que tá nos ouvindo, né? Muito bom, boa dica. Então, eu acho que essa é a dica. Uhum. Não dá pra gente dar uma dica que seja geral. A dica geral é essa. Sim. Use esse tempo pra se conhecer. Dá uma oportunidade pra você. Não fuja mais das coisas. Não fuja de sentimentos ruins. Encare as suas verdadeiras emoções. Considere como um ser humano, como todos nós somos. E aí sim, se você perceber que a TV te faz mal, tire. Se você perceber que a sua relação tá tóxica, como eu posso fazer para resolver isso? E aí, no meio disso tudo, a gente vai descobrir tanta coisa boa. Uau. Tanta coisa boa. É uma oportunidade para que a gente descubra, né? Você sabe que eu tenho uma das ferramentas que eu trabalho, chama matriz de energia, né? Nada místico, viu, gente? Por favor, porque já estão achando, né? Acho que você podia me colocar a pisca, assim, né? Com a roupa do Harry Potter, assim, né? Já que... Não é isso. A questão é que tem coisas e pessoas que nos energizam, trazem ideias, criatividade, nos deixa... Gente, eu comecei esse bate-papo aqui com a Natália, eu estava ultra cansado, eu passei o dia inteiro trabalhando duro. De repente, me liguei. Por quê? Porque pessoas me energizam. A Natália é um tipo de pessoa Legal. que me traz energia pra mim, né? E como é que você descobriu isso? Então, como eu descobri isso? Claro, eu tenho essa ferramenta que eu trago pras pessoas, que você, enfim, tem quadrantes pra você, é um quadrado, né, dividido em 4, e você escreve ali o que você pensa sobre aquilo que te traz energia. Mas, veja, eu só cheguei a essa conclusão convivendo com pessoas, experimentando, né? Então, ao mesmo tempo que pessoas como a Natália me trazem energia, tem pessoas que me tiram energia. Sim. Então, Olha que legal. essa ferramenta ela traz também. Quem são as pessoas que te trazem energia? Quem são as pessoas que te tiram energia? Né? Porque é importante a gente saber as duas coisas. Quais são as coisas que te trazem energia? As situações, né? Quais são as coisas que te tiram energia? Então, Sim. a gente consegue... Um autoconhecimento, né? Trazer um pouco de autoconhecimento para nós, assim, é uma coisa bem simples pra gente fazer. E aí, a gente desenvolver limite e espaço, né? Limite é a expectativa que eu crio baseado no autoconhecimento para mim mesmo e para o próximo, né? Sim. E espaço é esse lugar emocional que eu falo que surgem as grandes ideias, né, da nossa vida. A gente precisa de espaço para criar, a gente precisa de espaço para poder desenvolver bons relacionamentos, a gente precisa de espaço pra gente crescer, alavancar nossa carreira, pra gente ter saúde emocional, a gente precisa de espaço, de limite e de espaço. Muito Tudo bom. isso pra falar pra vocês que é importante às vezes a gente colocar no papel. Sabe aquela coisa de post-it, gente? Não é nada muito cheio de nheco-nheco. Aliás, eu detesto coisas cheias de muito nheco-nheco. Muita porque não leva a dificuldade, gente né? a lugar algum. Exato, tem que ser intuitivo.
Então pensa comigo. Se você conseguir definir bem quem são as pessoas e quais são as coisas que te dão energia, que te tiram energia, você já consegue definir um plano muito bem sucedido para os seus relacionamentos. Quer você esteja num ambiente bem pequeno, né? Enfim, quer que você esteja dentro da sua casa, com a sua família, quer você esteja ali convivendo com algumas poucas pessoas na sua bolha social. Mas você já começa a se autoconhecer e isso já consegue te dar um pouco de alívio emocional nesse tempo, né? Sim, uma boa opção. Uma boa opção. Acho que é uma dica bem coach mesmo. Acho que é muito prática, né? E você percebe a diferença, né? Né? Como a psicologia faz a coisa abrangente, dá essa liberdade. É um pouco mais difícil para chegar e você vem e traz essa coisa prática. Sim. Simples, né? Que faz com que a pessoa tá ali, peraí, mas como é que eu encontro isso? Como é que eu encontro o que eu gosto, o que eu não gosto? Como é importante a gente saber o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Sim. Tem coisa que a gente precisa incluir na nossa vida. Na nossa rotina, na nossa rotina. Agenda. E se a gente só vai descobrir isso quando a gente parar pra olhar. Porque às vezes eu faço muito essa pergunta. O que é que você gosta? O que você faz que você gosta? Não sei. Tá, então acho que é um bom caminho, né? Vamos tentar coisas pequenas, né? Que trazem essa praticidade. Eu lembro do meu trabalho, que uma das minhas primeiras experiências, né, dentro de uma comunidade cristã, que eu, frequentei por muito tempo. Eu trabalhava com os adolescentes e geralmente quando aparecia alguém novo, a gente fazia uma espécie de um ping-pong de perguntas e respostas pra, saber o nome, a idade, o que gosta de fazer, sonho. Quando chegava nome, idade, o que gosta de fazer... nome, idade, eles sabiam, claro, né? Mas sonho, ou o que gosta de fazer, ou comida favorita. Só congelava. Falo, gente, comida favorita, comida. A gente não tem esse hábito, né? De ter respostas sobre nós. A gente tem muita resposta sobre os outros, mas sobre nós, às vezes, é difícil. Pega essa aí, turn down for what? Né? Muito bom. A gente tem respostas pra todo mundo, né? Pra tudo. E hoje, né? A gente tem opinião pra tudo. A gente tem concepções de todas as maneiras e opiniões. E a gente critica, a gente fala, a gente acha, a gente não acha. Mas a gente não sabe, às vezes, a comida que a gente gosta. Nossa comida favorita. Assim, puxa, impressionante. Como assim? Aí o que acontecia, né? Qual que era a minha resposta imediata, né? Lasanha, filé parmegiana, coxinha. Gente, só quem morou fora do Brasil sabe o quão coxinha é crucial para a existência humana. Tá certo? Assim como a água tá pro peixe, a coxinha tá pro ser humano. A pessoa ficava... Né, o projeto de gente, né? Um adolescente é um projeto de gente, né? Tava me olhando assim... Comida! Sonho! Qual que é o seu sonho? Sonho? O quê? Não sei. Conhecer um lugar. Sim. Distante. Não. Fazer um curso universitário. Não. Casar, ter filhos. Não. Meu Deus! Quais são, né, os resultados de uma geração sem sonho? Ou de uma geração que não se conhece, né? Eu acho que, inclusive, foi essa dor de ouvir tanta gente falar que não sabia o que queria. Olha, que me fez... Grandes revelações, olha lá. Que me fez procurar a querer ajudar essas pessoas de uma forma um pouco mais profunda, a se autoconhecerem. Muito eu falei, bom. Gente, como assim? Como assim você não sabe o que você gosta? Como assim você não sabe quais são as suas características? Como assim você não sabe qual é a tua comida favorita? Do tipo McDonald's, não? E assim, eu percebi que era uma geração bem cinza, sabe? Eu Sim. gosto de cor, mas sou bem colorido, assim, bem... Gosto de bastante cor. De repente, você vê uma coisa assim, meio cinza, você fala assim, insossa. Sim. Sem sabor, sabe? E aquela coisa, às vezes... É igual doce americano. Você vê tão bonito lindo por fora. Na hora que você morde, você fala, isso aqui tem gosto de açúcar, não tem gosto de absolutamente nada. Como Sim. assim foi atraído pelos olhos, Sim. né? Eu não sei, eu acho que isso foi. Agora, nem eu sabia disso. Foi essa conversa que trouxe essa revelação ao meu respeito. Olha só que legal. Que eu fui atrás de querer ajudar pessoas porque eu comecei a ver
na minha comunidade, né, com as pessoas que eu, enfim, com quem eu convivia, que elas não sabiam. E gente, e pensando assim, né, eu gostei quando você falou sobre a questão da psicologia, né, o objeto de estudo, né, é você, né, é o homem, então algo que não tá no ambiente externo, no sentido de que eu preciso me forçar a olhar pra dentro, né. Isso. Quando eu penso a teologia, eu tô pensando nesse exercício de entender Deus, né, o objeto da teologia é Deus. Certo. Que Deus? O Deus que vive dentro de mim. É difícil, não é? É um caminho desafiador, porque a teologia, ela traz esse exercício de eu entender um Deus que habita dentro de mim. E que, na verdade, é parte de mim, né? Então, o que sou eu? O que é Deus? O que é Deus trabalhando em mim? O que é Deus em mim? É uma jornada. Né? Uma jornada. Sim. Gente, esse papo tá muito legal. Eu tinha até um esqueminha pra gente conversar sobre percepção de evento, né? Quando a gente percebe um evento, ele traz pra gente segurança ou ele traz perigo? E quais são as reações, né? Fight, flight ou freeze, né? Então, ou eu luto, ou eu vou, eu fujo, ou eu congelo. Mas eu vou deixar isso pro nosso próximo podcast, não é mesmo? Porque isso aqui nem um podcast, foi uma masterclass, né? Acho que o Pisca podia colocar vários turn down for what, colocar aqueles óculosinhos assim e tal, porque foi que chique. incrível. E descendo assim. Na Natália, né? Bom, porque foi ela que fez mais os turn down for what. O óculos a gente já tá. O óculos a gente já tá. Você coloca só o with laser. Natália. Muito bom. Uma inspiração pra gente terminar. O que você poderia nos inspirar? Eu sei que você falou sobre essa questão do autoconhecimento, né? De a gente, enfim, se olhar no espelho, ver o que a gente gosta, pra gente ter saúde mental, né? Sim. Eu queria que você trouxesse uma inspiração pra gente mais de médio e longo prazo, porque essa é a inspiração pro agora. Médio e longo prazo, como que eu poderia desenvolver esse processo de autoconhecimento em busca da saúde mental? O que você aconselharia pra gente? Médio e longo prazo? Acho que só um processo mesmo, né? Sim. Um processo terapêutico, uma intervenção para te ajudar, para te se aprofundar em si mesmo e construir isso de maneira sólida, sem respostas tão simplificadas que hoje em dia a sociedade ela busca tanto algo tão rápido e tem tudo tão pronto, né? E eu acho que esse movimento de entrega e de profundidade é muito importante para nós, né? E talvez esse seria uma inspiração a longo prazo, né? Médio e longo prazo. Quem sabe numa outra oportunidade você possa viver essa experiência com alguém que você se identifique, com alguém que você desenvolva confiança, afeto. Uau, muito bom. Gente, eu trabalho, eu lembro que eu comecei esse podcast falando por como que eu e a Natália trabalhávamos juntos e eu queria terminar falando disso. Porque a Natália é psicóloga, eu admiro muito ela e a profissão dela, admiro muito a Natália e como ela se entrega à psicologia. E eu conheci a Natália, na verdade, porque quando eu comecei a trabalhar com esses adolescentes que eu falei pra vocês, muitos deles, eles vinham até mim buscando terapia. E isso é muito comum acontecer, essa confusão dentro das nossas comunidades espirituais. E aí, eu sempre, enfim, por ter frequentado muito, né, terapeuta, por ter feito muitas sessões de terapia, eu sabia o que me era, mesmo muito jovem, eu sabia o que me era cabível e o que não me era cabível. O que eu, Marcelo, poderia fazer e o que eu não poderia fazer. Então, e na época eu conheço o marido da Natália há muito tempo, nossos pais trabalharam juntos na mesma empresa, e eles eram recém-casados e eu falei, a minha mãe me disse, a Natália é psicóloga, e eu pensei, bom, para atender o pessoal lá da igreja, que são pessoas mais jovens, eu acho que, e aqui é por achismo, porque pode ser qualquer pessoa, como a gente viu, né, durante esse podcast,
Mas eu pensei, poxa, uma psicóloga mais jovem talvez faria mais sentido para a experiência dessa garotada. Então eu comecei a indicar pessoas para a Natália e esse pessoal começou a gostar muito. Aí quando eu, enfim, né, migrei, transicionei para essa área do coaching e do desenvolvimento humano nesse recorte de coaching e comecei a fazer consultoria de carreiras, enfim, eu utilizo uma ferramenta incrível chamada Career Direct e ela traz um marcador de estresse. E nem isso, às vezes, na própria personalidade, né, nas próprias características comportamentais da pessoa, quando a gente estava conversando, ela trazia alguma coisa que não estava conectada com o agora, mas estava conectada, não era aquela coisa do tipo, estou sabendo que o Marcelo é extrovertido, mas aquela coisa, estou sabendo que o Marcelo é extrovertido, mas ele fala demais, ele não consegue se controlar por absolutamente nada, e isso impede ele de crescer na vida e blá blá blá. Aí eu falava, isso é um trabalho. Isso aqui não é objeto de análise do Marcelo, mas é da Natália. Então eu comecei a trazer essas pessoas, né, indicar, fazer sugestões. Amém, igreja? Porque a gente não obriga ninguém a nada. A gente sugeria, olha, e eu sempre, né, tateando esse campo minado, porque tem gente que acha que psicologia é coisa de maluco. Eu tateando esse campo minado e falava assim, pessoal, lembrando que você considera... Você já passou por algum processo terapêutico? Considera a hipótese? Considera, então, que gostaria de fazer uma sugestão da Natália. E indicava os meus clientes que se tornavam pacientes da Natália. Então, ela atendeu muita gente. Sim, muita. É verdade, verdade. E sabe que eu acho que hoje eu agradeço muito, eu sou muito grata, né? Porque você confiou também, né? Foi um trabalho amiga. De parceria mesmo. Sim. E parceria no sentido do que significava o trabalho do psicólogo, né? Sim. E eu acho que você conseguiu dividir isso, e hoje, eu até já falei isso em outros momentos, que a própria comunidade cristã hoje enxerga a psicologia graças a pessoa como você. Porque eu acho amiga. Não vou dormir à noite hoje, hein, gente? É verdade, Meu porque Deus. Eu acho que no ramo gospel do negócio, né? Na grande bolha social, né? A gente, às vezes, não consegue trazer uma nova concepção, introduzir a ciência para dentro da vida das pessoas. É verdade. Principalmente a psicologia, que tem um embatezinho aí, né? Sim. E eu vou me ousar dizer que você fez um grande papel na região, porque você sempre fala muito disso e associa as duas coisas, separa humano, espiritual amiga. E tal, e eu acho que isso é de muita valia e, assim, muita importância para todo mundo que pôde conhecer você. Gente, eu fico muito feliz com essas palavras, lisonjeado, lisonjeadíssimo, porque eu acredito muito na Natália como profissional. Não são todos os profissionais que eu, Marcelo, particularmente acredito, não que isso tenha algum tipo de peso, mas é importante a gente saber que nem todo profissional, e de qualquer área, né? Qualquer área. De qualquer área, né? Vamos combinar. Nem todo profissional é um profissional adequado. E, claro, aqui a gente viu, e a Natália foi muito explicativa quando trouxe essa questão de você identificar o seu perfil e o perfil, né, do seu terapeuta. Você ter essa química, esse relacionamento, essa empatia. E isso, não te cortando, mas se você já teve uma experiência com algum tipo de serviço, né, psicológico, até de coaching, né? Ou até de desserviço, né? Ou outros serviços, não generalize pela primeira experiência, porque talvez você não teve uma boa experiência. Isso. E você desiste. Exato. Por esse motivo. Então, tente novamente. Às vezes, sabe aquilo que a gente falou no começo, né? Não teve aquela empatia, não construiu aquela relação de afeto e você não conseguiu acontecer nada naquele momento e o seu processo foi interrompido. Exato. Então não desista, né? Tente outra vez. Isso. Queridos,
Que alegria, que coisa boa. Eu vou convidar a Natália outras vezes com toda certeza absoluta. A gente queria entrar naquele negócio de como a gente reage às emoções. Mas eu acho que hoje foi legal porque a gente falou sobre as emoções. E daí a gente tem um tempinho depois pra gente falar como a gente reage às emoções. Que eu acho que isso também é importante, né? Muito bom. Obrigado por você estar nos assistindo. Natália, obrigado por ter aceitado o convite. Imagina, foi um prazer. A gente se vê no próximo episódio, Vocacionando. Fiquem com Deus. Até mais. Até mais.